dia a todos os irmãos, paz a todos. Vou dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje com os irmãos, poder comunhar novamente, ter comunhão com os irmãos. E a alegria de poder compartilhar uma palavra. E eu peço que os irmãos abram aí as suas Bíblias. Eu trouxe no celular, a Bíblia impressa, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Amém? Tem algumas versões, irmãos, que diz: o reino de Deus está entre e dentro de vós também. E o contexto desse texto que nós lemos, irmãos, Jesus ele está ali conversando com os fariseus, que era a elite da religião judaica, Era composto por mestres da lei, advogados da lei, aqueles que entendiam tudo sobre a lei de Moisés, sobre a tradição do povo de Israel, desde lá de Moisés. E como a própria lei e os profetas já anunciavam, o povo de Israel esperava por um Messias, um enviado de Deus, o Cristo, que significa o enviado. Então já era esperado um homem que seria o Messias. O próprio Moisés disse, virá um assim como eu. E se a gente for estudarmos, a gente vai ver que o povo de Israel, eles esperavam o Messias assim como Moisés. Como foi Moisés? Moisés, ele foi um homem levantado por Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, e eles estavam escravos lá, trabalhando forçado, praticamente a troco de comida e moradia, por mais ou menos 430 anos. Então o povo começou a clamar, e Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou Moisés, que libertou o povo da escravidão do Egito. E a gente conhece a história, onde teve as 10 pragas, e eles sobressaíram sobre os egípcios, e eles saíram de lá para o caminho qual Deus os guiaria para Canaã, e eles passaram pelo deserto. E o povo de Israel, irmãos, esperava um Messias mais ou menos no estilo de Moisés, Eles esperavam, na verdade, um reino físico, um reino geográfico. Eles esperavam um Messias batalhador, um Messias que colocaria eles acima de todos os outros reinos, de todas as outras etnias, onde eles se sobressairiam sobre os outros povos, aonde eles dominariam, aonde eles seriam a elite, vamos dizer assim. E quando Jesus ele traz essa fala, essa parte do Evangelho, ele combate esse pensamento dos fariseus e da maioria dos judeus. E Jesus ele vem nos mostrar que o verdadeiro reino, o reino de qual ele estava falando, não era um reino geográfico, não era um reino físico, não era um reino exterior, mas ele estava falando de um reino, de uma essência, de um caráter espiritual, de algo interior. E
Jesus ele veio para inaugurar uma era na qual o reino seria manifesto no reinado de Deus no coração do homem. E foi isso que eles não entenderam. É por isso que a Bíblia diz que aqueles pelo qual eles veio o rejeitaram, porque eles esperavam um reino geográfico, físico, exterior, um reinado de poder onde eles sobressairiam sobre as outras nações. É por isso que eles o rejeitaram, porque não foi esse reino que Cristo veio trazer para eles e chegou até nós, mas era um reino de caráter espiritual, era um reino onde o reinado de Deus no coração do homem. Estão entendendo? É por isso, irmãos, que Jesus ele fala assim: nem haverá anúncios. Olha o reino de Deus lá, olha o reino de Deus aqui, como se fosse um lugar. Amém? Então ele fala assim: ele não virá assim, pois o reino de Deus já está entre vós, ou ele já está entre e dentro de vós. Essas duas expressões nós podemos usar, por quê? Quando Jesus disse, ele está entre vós, era o próprio Cristo, pelo qual o reino de Deus se manifestou na terra. E ele estava entre aqueles homens naquele dia. Ele andava no meio daqueles homens. O seu amor se manifestava no meio daqueles homens. E se manifesta hoje também. Mas ele não está mais entre nós, como disse o Guto, em carne e osso. Mas o seu reino se manifesta hoje através de mim e de você. A ceia do Senhor manifesta esse reino. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Amém? E eu queria, irmãos, dentro dessa manifestação do reinado de Deus nos nossos corações, falar sobre 4 pontos que o Senhor colocou no meu coração, sobre quando o reinado de Deus se manifesta no coração de uma pessoa, ou daquele que creu, ou daquele que foi chamado por Deus. Então, onde se manifesta o reino de Deus? Como nós já entendemos, não é mais um lugar, mas é aonde nós estamos, independente do lugar que nós estejamos. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, quando se manifesta o reino de Deus, é que não há mais acepção de pessoas. Quando Jesus ele começou a proclamar o Evangelho, ele começou a proclamar o Evangelho para os judeus, o qual povo ele era descendente, o qual povo o Evangelho chegou primeiro. Mas a própria Sagrada Escritura vai dizer que o Evangelho chegaria também aos gentios, e os gentios o louvariam como seu Deus. E Deus disse: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas ainda, irmãos, não tinha chegado. E no próprio reinado de Israel, no reino de Israel, antes de se manifestar Jesus, já havia acepção pela própria lei, não porque Deus fazia acepção, mas por coisas de impureza, coisas cerimoniais. Por exemplo, naquele tempo, uma mulher do seu período de menstruação, ninguém poderia tocar nela, porque senão se tornaria impuro. Se alguém tocasse nela assim, aquela pessoa estaria impura por 7 dias, tinha todo aquele ritual de purificação, ela tinha que ficar lá separada, isolada, para depois ela se tornar pura novamente. Naquele tempo, por exemplo, ninguém poderia tocar numa pessoa que tinha lepra, porque senão também ela se tornaria impura, imunda junto com aquela pessoa. E o pior de tudo isso, irmãos, é que essas pessoas elas se tornavam excluídas da sociedade, do convívio dos judeus, né? E elas ficavam ali praticamente mortas, como verdadeiros zumbis que viviam mais longe, não podiam ter comunhão com o povo. E Jesus ele mostra o contrário disso. A gente vê, por exemplo, ele curando os leprosos, né? Eles indo até os leprosos, ou os leprosos vindo até ele, de maneira nenhuma ele ignorava aquele pessoal. A gente vê, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia relata que ela já havia 12 anos sofrendo disso. Então vocês imaginam que 12 anos praticamente ela vivia ali desamparada por aqueles que se diziam seu povo.
a Bíblia também fala que ela gastou tudo que ela tinha com a medicina humana e ela não conseguiu resolver o seu problema, mas a Bíblia diz que ela vem passando por toda a multidão e ela toca na hora do manto de Jesus e imediatamente o fluxo de sangue ele é sarado ali naquele momento. Então você vê que Jesus, irmãos, em nenhum momento ele faz acepção de pessoas. E o que isso nos ensina hoje? É que no reino de Deus nós não podemos mais fazer acepção de pessoas por etnias, por povos, né, por causa da cor da pele, por causa do tanto do que ela tem, do que ela não tem. E hoje se faz isso num ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. Como o Miqueias falou aqui, hoje existe um evangelho que diz que o amor de Deus e as bênçãos de Deus sobre uma pessoa é medido por aquilo que a pessoa tem, né? E quando nós vemos, por exemplo, irmãos passando por dificuldade, por situações adversas, esse evangelho diz que aquela pessoa ela só pode estar passando por aquilo porque ela está em pecado, porque ela cometeu alguma falta, né? E imediatamente se faz o quê? Se exclui aquela pessoa, começa a se olhar com outros olhos. Se fosse, irmãos, por causa de pecado, todos nós iríamos passar por dificuldades o tempo todo na vida, porque a Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Mas Jesus, ele vem na cruz, ele restaura todas essas coisas. Então, irmãos, o amor de Deus não se mede mais por isso. Eu não posso mais, dentro do reinado de Cristo no meu coração, fazer acepção de pessoas. E hoje, infelizmente, é isso que nós vemos. Eu, sinceramente, já vi muitas vezes pessoas tratar, principalmente pessoas que têm mais dinheiro, melhor do que aquela que não tem. Por quê? Muitas vezes é por causa de um interesse, por causa de algo que eu posso ganhar fazendo aquilo. E no reino de Deus não pode existir isso. No reinado de Cristo, no nosso coração, não se pode haver essas coisas, porque diante de Deus todos somos iguais. Não quer dizer que um não pode ter mais e outro menos. Isso acontece na vida. Jesus disse que sempre vai ter os pobres para a gente abençoar. Então sempre vai ter, irmãos. Isso não quer dizer que Deus ama mais ou ama menos, mas no nosso meio, na manifestação do reino de Deus, não pode haver mais acepção de pessoas no nosso meio, porque diante de Deus todos somos iguais. Todos nós, irmãos, fomos comprados pelo mesmo preço, sangue, e o sangue de Deus, o sangue do Filho de Deus. Ninguém foi comprado aqui, um por 100, outro por 200. Todos temos valor no reino de Deus. Todos somos importantes no reino de Deus. E isso, irmãos, não é uma valorização do homem, o humanismo, não é isso. Todos temos valor, todos somos iguais diante de Deus. Independente do carro que andamos, independente da roupa que vestimos, independente do que for, o preço foi pago por igual. O sacrifício que foi feito por mim foi feito por você também. Amém? Então, irmãos, não se sinta supervalorizado a mais do que os demais e não se sinta também desvalorizado a menos do que os outros, porque diante de Deus somos todos iguais. Todos iguais. No reino de Deus é até o contrário. Aquele que quer ser o maior, ele vai ser o menor. E aquele que se faz servo e é menor e serve a todos, no reino de Deus ele é maior. Amém? O reino de Deus ele tem um valor inverso do que nós conhecemos no mundo hoje. E até o que se usa no chamado evangelho de hoje em dia, que é distorcido, não é um evangelho verdadeiro. Porque o evangelho, irmãos, o evangelho de hoje que está sendo pregado, ele supervaloriza o humano e ele desvaloriza o que é divino. Mas o evangelho é o contrário. Ele resplandece o que é divino, ele exalta o que é divino, e o por baixo ali, os bastidores é humano, porque tudo é graça. A Bíblia diz que nós somos como vasos de barro que não tem valor nenhum. O que não valor nenhum parece até o contrário do que eu disse. O que eu quero dizer é o quê? Que nós somos limitados.
Nós somos totalmente dependentes de Deus. O precioso é o que está dentro. E hoje nós damos muito valor para o que está lá fora. Não estou falando que a gente tem que ser descuidado, mas estou falando que nós temos que buscar o que é mais importante, é o que está dentro. Porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. Como os fariseus imaginavam, o reino exterior, de fora para dentro. E não é. O reino de Deus é o contrário, é de dentro para fora. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É de dentro para fora, é como eu vejo, é como eu encaro as situações. Amém? A segunda coisa, irmãos, que o Evangelho de Deus ele se manifesta na nossa vida e tem que se manifestar mesmo na vida da igreja, é o desapego das coisas terrenas. E hoje se faz o caminho inverso, se valoriza o que é terreno, se busca muito o que é o terreno e se desvaloriza o que é do céu. Vou te dar um exemplo. Hoje buscam-se muito bênçãos materiais. Então se faz campanha para você conseguir sua casa própria, se faz campanha para você conseguir ter o seu emprego. E eu não estou falando, irmãos, que a gente não pode isso, tá? Eu também quero ter minha casa própria, eu também quero ter o meu bom carro, mas isso no reino de Deus é segundo plano. A primeira coisa que Deus quer é dar a nós bênçãos espirituais. E hoje se busca muito o que é terreno e se foca pouco no que é espiritual. A Bíblia diz que em Cristo nós fomos abençoados com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E às vezes eu falo por mim mesmo, eu nem me atento para isso, que as verdadeiras bênçãos que Deus quer derramar nas nossas vidas são as bênçãos espirituais: paz, amor, justiça, alegria. Amém? E quando a gente fala assim, irmãos, parece até que é um pecado a gente ter dinheiro. Pelo contrário, eu escuto gente falar assim: o dinheiro é maldição. O dinheiro, irmãos, na verdade ele é uma bênção, mas na mão daquele que sabe usá-lo, na mão daquele que é caridoso, na mão daquele que tem compaixão do necessitado, na mão do avarento, na mão do miserável, na mão daquele que usurpa de um poder que não é dele. Ele é uma maldição, sim, mas na mão daquele que é um homem segundo o coração de Deus, o dinheiro é uma bênção. Amém? Com dinheiro, irmãos, não estou falando que ele não, mas a gente pode abençoar o necessitado, alimentar o que está faminto. Enquanto eu não tenho, eu faço conforme as minhas forças, porque maior do que o pão da terra é o pão do céu, que é Cristo, e esse é de graça. Eu não preciso de dinheiro para comprar e nem oferecer, esse eu tenho de graça para dar. Um dia um homem pedia esmolas na porta do templo. João e Pedro passou. Eles não tinham dinheiro para dar para aquele homem. E o que eles falaram? Tadinho, né? Ele vai ficar com fome hoje, tadinho. Não, ele falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata para dar para você comprar o pão, para você comprar alguma coisa, ou para você melhorar a sua vida nessa terra. Mas uma coisa eu tenho e essa eu vou te dar porque é de graça. Levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia fala que aquele homem levantou e de tanta alegria ele glorificava a Deus. Ele esqueceu da fome, ele esqueceu de todo aquele tempo doente, e ele glorificava a Deus. E não só ele, todos aqueles quanto viam. Mas isso despertou o quê? A inveja dos fariseus. Você já reparou que às vezes tem pessoas que têm tanta coisa e invejam você, no bom sentido da palavra eu quero dizer, por causa que você, por mais dificuldade que você passa, você sorri, você se alegra, você é grato, você louva a Deus nas suas dificuldades. Porque nós entendemos e temos que entender, e se não entendemos, que nós de Jesus a gente vai sair daqui entendendo hoje, que as maiores bênçãos que Deus tem para nós são as bênçãos espirituais. Amém? E eu tenho orado muito, irmão. Senhor, abençoa meus irmãos lá da igreja, encharca aqueles homens, aquelas mulheres de dinheiro, para a gente poder abençoar, fazer a sua obra, para a gente poder pagar o aluguel sossegado, para a gente poder vestir o que está nu. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que usar
as coisas deste mundo para abençoar, para fazer as coisas que são do reino de Deus. Amém? Então você pode, trabalhe sim, estude sim, peça para Deus te prosperar no seu trabalho sim, mas não é barganha. Não é... Isso não quer dizer nada no reino, quer dizer o quê? Se você tem condições, você vai poder abençoar mais. É isso que Paulo fala. Aquele que tem mais, é lógico que ele vai poder abençoar mais. Aquele que tem menos, com certeza ele vai abençoar menos. Se bem que hoje eu vejo muito ao contrário. Eu vejo gente que tem tanto e não abençoa ninguém. Eu vejo gente que tem tão pouquinho e ele ainda consegue compartilhar. Amém? Porque o reino de Deus não consiste nas coisas desse mundo, mas consiste nas coisas do alto. Paulo diz: busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. E para terminar, irmãos, eu queria falar sobre mais duas coisas, como hoje é ceia, duas coisas que se manifestam com grande poder e com grande glória no que representa a ceia, né? Antes de Jesus ser entregue e morrer crucificado, ele ceiou com os discípulos, e na ceia daquele tempo, hoje acho que não vai ter, né, não pode. A gente estava fazendo a ceia, tinha comida, agora por causa da pandemia não vai ter. Mas naquele tempo, irmãos, na ceia, tinha um cordeiro, né, que eles se lembravam lá o que aconteceu em Israel. Tinha um cordeiro, tinha muitos outros alimentos. Eu estava lendo algumas coisas lá, agora me fugiu da cabeça, mas tinha um monte de coisa que eles comiam, que estava tudo na lei, que representavam coisas que aconteceram. E na ceia se manifesta o reino de Deus. E o que nós vamos fazer aqui hoje, ele tem que se manifestar na nossa vida. E são duas coisas maravilhosas. A primeira coisa, irmãos, que se manifesta em dois acontecimentos. A primeira coisa é o arrependimento. E a segunda coisa é o perdão. Quando o reino de Deus se manifesta, Jesus disse aos próprios fariseus e cortes falou isso: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E tanto o arrependimento quanto o perdão são um dom que Deus nos dá. Quando os homens eles se encontravam com Cristo, como eu já disse aqui em outra pregação, acontece duas coisas. Ou a pessoa não gosta dele, de Jesus, porque ele é humilde, então ele confronta a soberba. Ele busca as coisas do Pai, então confronta aquele que só pensa nas coisas terrenas. Então a pessoa fala por si mesmo: não dá para seguir esse Jesus. Isso aconteceu quando? Por exemplo, quando ele se encontrou com um jovem rico, um príncipe. O jovem rico chega e pergunta para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse: você viu o que está escrito? Honra teu pai e tua mãe, ama teu Deus sobre todas as coisas, não mate, não roubes. Aí ele fala: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus vai e pega no ponto qual era a paixão daquele príncipe, daquele jovem rico. Para você só falta uma coisa, Jesus conhece. Para você ver como Jesus conhece o nosso coração, irmãos, até mais do que nós mesmos. Para você só falta uma coisa: vende tudo quanto você tem, divide com os pobres e me segue. Ele ficou triste e foi embora. Ele não quis, porque o coração daquele homem estava preso nas riquezas. Já Zaqueu é ao contrário. Eu sempre falo de Zaqueu aqui, uma história que eu gosto muito. Ele era rico também, mas ele era, aos olhos do povo judeu, ele era um inimigo do povo de Israel, porque ele era um cobrador de impostos. Ele oprimia o povo junto com o Império Romano, o qual os judeus
mais esperavam pelo Messias, porque eles queriam que o Messias tirasse o povo daquela opressão manipuladora de impostos, de coisas, de áreas do povo de Israel. E Jesus passa a noite na casa dele e ele fala: olha, Jesus, tudo de todo mundo que eu tenho, que eu roubei, eu vou ressarcir 4 vezes mais. E de toda a riqueza que eu acumulei, eu vou vender e vou dar metade aos pobres. Eu penso que ele ficou pobre, porque se ele ressarciu todo mundo que roubou 4 vezes mais. Então você vê, irmãos, que ali naquele encontro teve arrependimento. E ele se desapegou na hora, irmãos, daquela coisa terrena, sabe? Daquele poder do reino humano, daquela humanidade do coração, daquela ganância. E ele se entregou ali para Jesus. E o que teve ali? Perdão. Porque Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. Hoje o perdão reinou nesta casa. Porque esse homem se arrependeu. A mulher adúltera, quando trouxeram ela para, não foi nem, irmãos, foi para pegar Jesus ali, como se fosse uma pegadinha na palavra. Aquela mulher, ela foi pega em ato de adultério, na hora ali mesmo que ela estava adulterando, se prostituindo, fora do seu casamento, ou com um homem casado, não sei. E trouxeram aquela mulher, né? Algumas versões dizem que aquela mulher estava cheia dos excrementos do homem, que ela foi pega no ato, e colocaram ela ali diante de Jesus e falaram: mestre, não era para saber se ele conhecia, não, era para testá-lo mesmo, com maldade. Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. O que o Senhor fala? Jesus calmamente, ele se abaixa, escreve algo no chão. Quando ele levanta, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia fala que todos foram se retirando e só ficou a mulher. Quando Jesus olhou, ele falou: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Senhor, eles foram embora. Então está aqui aquele que também não te condena. Irmãos, imagine o arrependimento que aquela mulher teve, mas imagine a graça que ela viu naquele gesto de Jesus. Mas o perdão de Deus não é só um momento ali, Deus me perdoou e vou continuar fazendo a mesma coisa. Jesus disse: olha, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Porque a graça de Deus, irmãos, ela é transformadora. Para uns demora mais, para outros menos, conforme a maturidade que vamos alcançando. Jesus, ele não nos condena, mas ele nos transforma para que a gente vá e não pequemos mais. Amém? Amém. Pode acontecer mais vezes de eu pecar? Pode. Mas enquanto o Espírito Santo ele está e é em mim, nunca mais vai sair, ele vai estar lá me ajudando, me levando ao arrependimento sincero todos os dias. Amém, irmãos? Então, onde o reino de Deus se manifesta o arrependimento, se manifesta o perdão dos pecados. E na ceia é isso, porque o dia que nós nos encontramos com Jesus, eu mesmo me arrependi de muita coisa, de quase tudo, praticamente tudo que eu fiz. Erro, mas Deus tem me guiado cada dia. O pecado, irmãos, não pode deixar prostrados diante dele, mas tem que nos prostrar diante de Jesus, para que nós saibamos que dependemos dele, que dependemos do amor e da misericórdia dele, que fomos resgatados pelo seu perdão, que foi demonstrado na cruz, a sua justiça que foi demonstrada na cruz. Então, quando o reino se manifesta, é um reino de perdão, é um reino de arrependimento também. Então isso tem que se manifestar nas nossas vidas, em nome de Jesus, a cada dia, todos os dias, porque somos homens falhos. É por isso que não pode ter decepção no nosso meio, porque todos somos iguais diante de Deus. E a quarta coisa, irmãos, eu queria falar sobre a graça de Deus, a graça divina.
que precede ali também o perdão, o arrependimento. Isso aqui, irmãos, é graça. Aqui não existe mérito. Não se toma ceia por mérito, né? Até porque se fosse por mérito, nenhum de nós aqui hoje poderia tomar. Até que se fosse por ser dignos, nenhum de nós poderia tomar. Mas por causa dele, nós fomos tornar-nos dignos de tomar. Ele nos dignifica para tomar. Por causa dos méritos dele na cruz, nós podemos tomar. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo e depois coma e beba. Quando eu me examino, irmãos, não é eu me examino, essa semana eu não pequei, eu vou tomar. Não é isso. Eu me examino e falo, e reconheço. Eu tomo por graça. É por graça que eu tomo, porque eu não mereço. Então eu me examino e eu reconheço que pela graça de Deus eu tomo e bebo. Porque se fosse por mim mesmo, irmãos, eu não tomaria jamais isso. Porque eu tomaria pelos meus méritos, para minha própria condenação. Sabe quando eu tomo e bebo para minha própria condenação? Quando eu tomo pelos meus méritos. Porque se fosse pelos meus méritos, eu seria condenado. Paulo também vai ensinar que quando eu ignoro os outros, quando eu acho que eu sou digno, eu acho que o outro não é digno, aí também eu como e bebo para minha própria condenação. Mas é algo que me examino e no meu coração o Espírito confirma: eu tomo, Senhor, mas é por graça e por misericórdia. E eu sou grato por essa graça e misericórdia. Amém? Então, irmãos, não deixe de tomar. Tome, mas saiba que é graça de Deus você tomar. É graça de Deus você ter dons. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo vem de Deus. A nossa boa vontade, as nossas boas obras. O qual a Bíblia diz que antemão Deus já preparou as nossas boas obras para nós a praticarmos. Então até a boa obra que nós praticamos é graça de Deus. Por isso, irmãos, que eu não posso cobrar nada de Deus porque eu faço boas obras. As boas obras, na verdade, são fruto daqueles que foram alcançados pela graça. Amém? E para terminar, irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês. No próprio Evangelho de Mateus, se não me engano, no capítulo 20, Jesus ele propõe ali uma parábola. E essa parábola era uma parábola que os próprios judeus, os fariseus, já contavam ela. Talvez vocês já ouviram ou não, mas essa parábola, Jesus disse o seguinte: que o dono de um campo, ele tinha uma vinha, e chegou o tempo dele escolher os frutos, e o dono desse campo, ele saiu às 6 da manhã, um pouquinho antes, quando começava-se o dia de trabalho dos judeus. Então ele ia das 6 da manhã até mais ou menos 6 da tarde, quando era o pôr do sol, quando eles viam as primeiras estrelas brilharem no céu. Fala que o dono daquele campo, ele saiu para recrutar trabalhadores para trabalhar naquele campo. E às 6 da manhã, ele encontrou algumas pessoas, alguns homens ali desocupados, sem fazer nada, e falou: vocês querem trabalhar? Vocês estão desocupados? Não, a gente quer trabalhar. Então o dono do campo falou: eu vou pagar um denário que valia um dia de trabalho de um soldado romano, para vocês trabalharem o dia todo. E eles foram trabalhar. O combinado era o quê? Era eles trabalharem o dia todo por um denário. Foi combinado. 6 da manhã. Às 9, o dono do campo, ainda tentando recrutar trabalhadores, chamou mais alguns. A meio-dia também chamou outros. Combinou o mesmo salário, um denário. Às 3 horas ele recrutou ainda outros. E quase já acabando o dia ele recrutou outros, às 5 mais ou menos da tarde. Falou: vocês querem trabalhar? Eles foram trabalhar. Eles trabalharam o dia todo. Quando chegou no final do dia, o dono do campo chamou todos
para acertar o dia com eles. E ele começa pagando aqueles que ele combinou um dia de trabalho. Começaram bem de manhãzinho, 1 denário, começou às 9, 1 denário, todos 1 denário. Quando ele chegou quase na hora de finalizar o dia, ele também pagou 1 denário. E o que aconteceu, irmãos? Aquilo causou inveja ou o mal no coração do homem, no coração daqueles que começaram a trabalhar de manhã. E eles contestaram o dono do campo. Mas a gente está trabalhando desde manhã. E eles começaram a trabalhar quase na hora de ir embora. E eles vão ganhar a mesma coisa que a gente. E o dono do campo falou assim: porque o teu olho é mau, você contesta porque eu sou bom? Ou na minha Bíblia vai dizer que porque você vê o mal quando eu quero ser misericordioso? Isso, irmãos, é o contrário do reino de Deus. É o tal do mérito. Porque na tradição judaica, essa parábola terminava diferente. É a mesma parábola, mas quando ele ia acertar o salário daqueles trabalhadores, o que trabalhou mais, ele ia ganhar mais. O que trabalhou menos, ele ia ganhar só um pouquinho. E Jesus, ele termina de um jeito diferente, justamente para confrontar isso. Porque no reino de Deus, irmãos, não é mérito. Não é porque eu trabalho mais, porque eu prego, porque eu oro mais, porque que Deus vai me dar mais. No reino de Deus não é assim que funciona. Aí o dono do campo falou assim: por que você contesta se eu faço isso do que é meu? A salvação é dele, irmãos. Os dons são dele. A graça é dele, é ele. E isso não pode despertar uma inveja ou um mau olho. Até na minha Bíblia, que eu estudei um pouquinho, fala que a expressão mal olhado veio por causa disso, né? Porque você olha com maus olhos o que o outro tem de bom. Não, para nós tem que ser o contrário, porque é graça. A gente tem que se alegrar quando alguém que foi alcançado por Cristo está sendo abençoado. Deus está o abençoando, está guiando os caminhos dele. Não olhar com olhar de inveja. E isso me lembra muito o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, irmãos, naquela época só os piores malfeitores, os piores bandidos eram crucificados, porque Roma demonstrava o seu poder naquela execução sangrenta, que castigava, que judiava, né? E aos pés da cruz estavam aqueles que se julgavam por méritos. Os fariseus, o que eles diziam? Se você é mesmo Cristo, desce daí, salvou a muitos, salva a ti mesmo. Porque eles não entenderam nada, o que era o reino de Deus que Jesus veio trazer para nós, que era um reino do coração, o reinado de Deus no coração do homem. Mas o ladrão da cruz, o homem perverso a vida toda, que praticou o mal, ele olhando para Cristo ali do seu lado, ele fala o que, irmãos? O outro também, você não é o Filho de Deus? Salva você mesmo, salva nós. E o outro diz o quê? Você não teme a Deus nem debaixo da mesma sentença? Ou seja, ele não fez mal nenhum, ele está morrendo igual nós que somos maus. E ele diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é graça de Deus, irmãos. Talvez aquele homem foi o primeiro de todos que pisou no reino celestial. Mas o reino de Deus que Jesus quer trazer não é só depois que eu morrer, é hoje, porque é aqui dentro, é o que eu faço, é como eu ajo, é como eu conduzo minha vida. É claro que esse reino ele vai ser inserido no nosso coração a cada dia. É graça de Deus. Eu queria destacar a graça de Deus hoje, porque a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus, irmãos, é que nos mantém de pé. E é isso que Jesus tanto combatia com os fariseus. Parece até que Jesus era um cara chato com os fariseus. É porque eles batiam muito nessa tecla de méritos. E não é graça. Mas a graça não é algo largado.
Ah, é graça, então é graça, vou viver do meu jeito. Não, a graça ela nos conduz. A graça, ela chama aquele justamente que não merece, porque a graça significa o favor imerecido, é o favor imerecido de Deus por nós. Amém? Que você possa se firmar nessa graça, porque a graça de Deus, ela nos chamou sendo miseráveis e pecadores, e essa graça, irmãos, nos dignifica, nos transforma, nos exalta, não o nosso humano, mas aquilo que é de Deus em nós. A graça, ela mata o que é humano, o que é nosso, e ela exalta o que é de Deus, porque é Ele que tem que ser exaltado. Amém? Então, irmãos, não se sinta superior a ninguém, mas também não se sinta inferior, eu digo não no sentido de complexo de inferioridade, mas porque todos temos valor no reino de Deus. Não importa o que você tem ou o que você deixa de ter, não importa onde você trabalha, porque o reino de Deus ele se manifesta independente do lugar que você esteja, porque o reino de Deus ele está aqui dentro, ele estava entre eles naquele dia, mas hoje ele se manifesta dentro de mim e de você. Amém? Gostaria que você ficasse de pé, irmãos, para a gente orar.